ligação dele, ele entra. Nós vamos deixar gravado, mas só vamos publicar na semana que vem esse evento. Então, boa tarde a todos. Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje a gente vai ter uma oficina sobre a questão de acessibilidade com o Valmir, né? Hoje o papo é um pouquinho mais específico, né? Do passo a passo que é preciso cuidar para que os projetos sejam acessíveis, né? A gente, no dia 8 de julho, né, começa com as interações com as empresas e instituições parceiras na produção dos projetos aplicados de vocês, né, com as empresas parceiras da residência. E nesses projetos, a gente tem como pré-requisito que eles tenham algumas, né, o máximo possível aí de itens, né, características de projetos acessíveis, né? Então, isso vai estar lá no backlog dos produtos que vocês vão receber, né? A gente vai ter 22 projetos no modelo ágil, né, Scrum, com a participação dos alunos da UF, que estão sendo treinados para serem POs e Scrum Master dos projetos. Se vocês, Gi, eu sei que alguns alunos da UF estão aqui também no nosso evento, se vocês quiserem levantar as mãozinhas para a gente saber quem são os alunos da UF. E, quer dizer, não necessariamente são alunos da UF, né? São alunos da Fashion. Tem a Hanna. Consegue achar mais algum colega teu tímido aí na lista, Hanna? E E aí, então, a intenção é que vocês já vão aprendendo isso, né, com o Valmir a partir de hoje, e que daí na hora de chegar para aplicar, vocês já vão ter um pouquinho mais de conhecimento, vai ser mais tranquilo para atender aí esse requisito. Mas a intenção principal é que vocês se tornem desenvolvedores preocupados com essa questão, né? Que assim, uma grande parte da questão da acessibilidade é hábito, né? Eu brinquei com o Valmir que é que nem lavar louça todo dia. Assim, se tu já aprende a fazer isso, né? Desde cedo, todo dia lavar louça, tu lava e é piloto automático, né? Que nem escovar os dentes, então, Valmir, pronto. Eu acho que o Valmir não lava a louça todo dia. É que nem pentear o cabelo e escovar os dentes. Então, se vocês aprenderem, né, e acostumarem a fazer sempre, né, do jeito certo, acaba virando uma boa prática, um hábito, e vocês não vão nem perceber, né? Então, essa que é a nossa intenção. Então, obrigada, Valmir, de novo, pela tua presença aqui, né, e a tua parceria com a gente nessa empreitada aí de levar acessibilidade para os projetos de desenvolvimento de software, né? Ontem o Valmir estava relembrando, né, que só 0,89% dos sites são acessíveis. Então, é um caminho grande ainda que tem para ser trilhado, né? E quem tiver na frente, eu acho que vai ganhar com isso, né? Então, estamos todos juntos nessa direção. Valmir, passa a bola para ti. Legal, obrigado, viu? Deixa eu só esclarecer uma coisa antes que eles pensem que eu sou porquinho. Eu não tenho cozinha na minha casa, eu moro no Quitandinha, lá no hotel, então é um hotel e aí não tem louça na minha casa, por isso que eu não lavo. E a questão do cabelo que você quis consertar, você piorou, porque eu também não penteio o cabelo todo dia, porque eu não tenho, senão eu pentearia. Mas escovar os dentes, tu escova. Escova, todo dia. Então, eu vou Bom, ficar com essa para a próxima turma, tá bom? boa, Combinado? valeu, obrigado. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, eu acho que esse tema é um tema extremamente relevante. Eu costumo dizer que é um tema chapa branca, que ele não tem barreira de entrada nenhuma, né? Todo mundo acha legal falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência, só que a maioria das pessoas acham legal, dão tapinha nas costas, mas realmente não fazem nada. Então, se a gente olhar o dado que a Silvana falou agora, 0,89% dos sites do mundo não tem acessibilidade. A legislação brasileira, para vocês terem uma ideia, é de 1988. Então, em 1988, na Constituição Federal, já se estabeleceu que os sites precisavam apresentar recurso de acessibilidade. Eu só vou fazer um parênteses aqui, eu não sou desenvolvedor, tá, gente? Então, não façam perguntas complexas, porque
eu não sou desenvolvedor, mas eu vou tentar passar para vocês quais são as noções básicas de democratização de conteúdo, porque quando a gente olha para a diversidade e para a inclusão, a gente olha para as pessoas que às vezes estão dentro até da nossa própria casa, nossos avós, nossos pais, né? E eu costumo dizer que quem não precisou de acessibilidade até hoje, um dia vai precisar. Tá? No momento qualquer da vida, você vai precisar de acessibilidade. Então, é importante que tenha esse olhar dedicado ao tema. Eu vou fazer uma outra observação e a gente já entra no tema em específico. As empresas que olham para a acessibilidade, que se preocupam com a acessibilidade, faturam 10% a mais do que as que não se preocupam com o tema. Então, esse é um dado da The Economist, que é uma revista inglesa, e esse dado é um estudo de 2015. Né? Dentro de vários setores, todas as empresas que olhavam para o tema diversidade e inclusão e olhavam para acessibilidade faturavam 10% a mais do que as outras. Então, isso eu acho que é um tema importante para a gente deixar no radar. Então, fazer porque existe uma legislação, é lei, fazer porque é humano, a gente olhar para o ser humano, né, que para mim é o principal fator, mas vamos olhar também para a parte econômica, fazer porque você pode lucrar mais se você não segregar ninguém, tá bom? Eu preparei um conteúdo para vocês. Eu vou passar devagar, mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para interagir. Bom, primeiro é conhecendo as boas práticas, né? Eu já fiz uma pequena observação. A quem se destina a acessibilidade, também já fiz uma pequena observação. Pessoas com deficiência, cegos, surdos, pessoas com deficiência física ou deficiência intelectual ou mental, idosos, né? E pessoas com diminuição ou perda temporária da audição, da visão, da mobilidade. Eu costumo fazer uma comparação com a pandemia. Durante a pandemia, a gente comeu por telefone, a gente interagiu com outras pessoas por telefone, e se essa acessibilidade não tiver no mobile, não tiver na web, essa pessoa vai continuar segregada. Então, imagine quem ficou lá dentro de casa sem ter pelo menos a internet para poder acessar conteúdo, interagir com os amigos, né? Eu mesmo falei com a minha mãe por chamada de vídeo várias vezes. É muito triste, mas é uma alternativa. Tá? De novo, está na legislação federal, está na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e tem uma diretriz que se chama WCAG 2.1. Essa diretriz, que é regida pelo W3C, né, que é o órgão que rege a internet no mundo, né, é uma norma, como se fosse uma ABNT, né, uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, mas são normas só para a internet, só para as regras que você vai aplicar na internet. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de internet também, e a gente está falando de quase tudo, né? Como eu já mencionei, a gente se alimenta pela internet, a gente consome conteúdo pela internet, né? Conteúdo de streaming, e a gente até se relaciona pela internet, né? Às vezes é a única alternativa que muitas pessoas têm. Então, não é só a internet como um todo, é os sistemas, né? São os sistemas que a gente utiliza para isso. E para a gente poder fechar o ciclo, né, a gente não está falando só no que você vê, só na ponta, só na frente. A gente está falando na construção desses sistemas também. Então, quando você for construir um sistema, uma linha de código, se essa linha de código for acessível, ela for comentada e ela preservar as boas práticas, qualquer pessoa que tiver acesso a essa informação, a essa linha de código, ele vai continuar desenvolvendo da onde você parou. Então, você vai conseguir perpetuar o seu trabalho a partir do momento que você adapta ele para qualquer tipo de conteúdo. Se você faz um código que só você entende, que só você é capaz de ler, e eu já vi milhares deles na minha frente, né? Código que foi escrito com a percepção do indivíduo, com abreviaturas que só ele entendia, né? E com termos até que só ele entendia. Então, isso é muito ruim, isso não faz parte das boas práticas. Eu vou dar um exemplo que eu vivi na pele. Meu primeiro sistema foi feito em 97, na verdade foi em 95, mas eu terminei de fazer em 97.
que foi um sistema de avaliação de composição corporal, de avaliação física. E eu tinha um sócio, esse sócio não concordava muito com uma fórmula que eu tinha colocado e o desenvolvedor colocou na linha de código assim: estou colocando essa fórmula porque o Valmir pediu. O Alex não concorda, mas não deu opção melhor, então vai essa mesmo. Então, foi a argumentação que o meu desenvolvedor, que na época era um micreiro só, fez para argumentar a linha de código. Foi um comentário que não disse nada, né? Foi só um juízo de valor, mas foi um comentário. Se continuasse no projeto, pelo menos eles sabiam para quem perguntava. Então vamos perguntar para o Valmir. É verdade, exatamente. É melhor do que zero comentário. Tem que buscar a fonte, né, Silvana? Eu costumo dizer que o Wikipedia é uma terra, um terreno muito fértil, né, em que cada um coloca o que quiser. E obviamente eu não inventei a fórmula, eu copiei a fórmula e coloquei lá. Mas é importante a gente realmente passar as referências em tudo que a gente for fazer. Tá? O que é a acessibilidade plena? Primeiro, vamos pensar numa empresa, tá? A sua empresa presta serviço de manutenção de veículos, por exemplo. Que sistema que você utiliza para aquilo? Você usa um leitor do módulo do carro, em que você pluga no módulo do carro e vê se o carro tem defeito, se a bateria está funcionando, se tem alguma coisa queimada. Esse sistema é acessível? Uma pessoa cega vai conseguir acessar esse sistema? Quais as ferramentas que você utiliza? Essas ferramentas são de fácil utilização? Aqui a gente está falando só de acessibilidade digital, tá? Mas, obviamente, se a gente tivesse uma ferramenta que fosse uma ferramenta física, isso também seria importante. Mas aqui são só as ferramentas digitais. O seu posto de serviço, ele está adaptado? O seu monitor está de fácil acesso? O seu teclado está de fácil acesso? Você consegue acessar todas as teclas? Consegue navegar com facilidade? Se eu não tiver o mouse para utilizar, eu consigo navegar via tab, tá? E se o seu ambiente de trabalho também é inclusivo, é receptivo, né? Ele tem que ser amigável para a pessoa com deficiência. Aliás, guardem um termo que eu gostaria que vocês memorizassem. Eu tento, na minha filosofia de trabalho, não utilizar mais a deficiência. Eu utilizo só de forma didática, para vocês identificarem do que eu estou falando, mas para mim as pessoas não têm deficiência, elas têm diversidades. E nesse caso é a diversidade funcional. Quem é cego enxerga de outra forma, quem é surdo escuta de outra forma, e quem tem mobilidade reduzida se locomove de outra forma. Então nós somos diversos e não deficientes. Deficientes são as estruturas e, obviamente, alguns sistemas, principalmente se não for testado. Qualquer tipo de comunicação que você fizer, tanto interno quanto externo, e qualquer tipo de propaganda e marketing do seu produto, dos seus serviços, também tem que ser acessível. Então, a gente tem que pensar em ter uma comunicação intuitiva, em que a pessoa bata o olho e ela consiga identificar, e que ela respeite as boas práticas de inclusão. Essas boas práticas significa você aplicar regras de contraste, ampliação de fonte, por aí vai, mas a gente vai ver isso daqui ali na frente. E também os seus produtos, serviços, equipamentos, acessórios, site, portal, aplicativo, tudo que for pertinente ao seu trabalho tem que ser acessível. Se você deixar alguma coisa de fora, você não fecha o ciclo. Se eu uso só o mobile, né, um dos nossos alunos aí falou, olha, eu vou usar a câmera do celular, porque provavelmente a câmera do computador não estava funcionando. Aliás, a câmera é um excelente recurso de acessibilidade também, é utilizado para várias coisas, até o Google Lens hoje, por exemplo, lê texto, identifica imagem através de inteligência artificial, e isso também é um recurso de acessibilidade. Muita coisa é acessibilidade, mas você tem que fechar o ciclo em todo o seu conteúdo, em todo o seu trabalho. Tá? O que é acessibilidade? Oi, pode falar. Vou até dar um exemplo de uma outra situação que o Bolinha, né? O Bolinha, vocês vão ter esse final de semana uma palestra com ele, é sensacional. Ele é coordenador pedagógico do programa de residência do Serratec.
e ele tem uma startup, e a startup dele faz um programa que é para a segurança do trabalho em embarcações. E aí ele tem um treinamento que ele produziu, no caso, para as pessoas usarem esse programa que foi desenvolvido pela empresa dele, né? E aí ele estava me contando que na hora que ele foi produzir, né, ele pensou assim, eu não sei se essas pessoas que vão assistir a esse treinamento, que é um vídeo online, se elas têm acesso à caixa de som, por exemplo, ou se elas vão estar num lugar silencioso, que elas vão conseguir ouvir o que eu digo, né? Então ele fez tudo por escrito, com imagens, porque ele pensou na acessibilidade, na questão, tipo, não é que a pessoa não tenha condição de ouvir, mas que o equipamento em si, né, ou o ambiente onde ela está, não pode não dar essa condição para ela, né? Então, quando tu fala em acessibilidade plena, eu acho que isso está incluído. É verdade, essa é uma condição externa, né, Silvana? Os elevadores, por exemplo, o fato do elevador falar que andar que você está, porta fechando, porta abrindo, isso também é uma norma de segurança, né? Alguns sistemas têm a possibilidade de emitir luz junto com o áudio, né? Para te chamar a atenção, para que tenha um alerta, porque obviamente não é em todo ambiente que você consegue ouvir alguma coisa ou enxergar alguma coisa. Então, isso também é recurso de acessibilidade, por incrível que pareça. Eu costumo dizer, nessa imagem, eu costumo dizer que ninguém faz um degrau para impedir que a pessoa na cadeira de rodas acesse o seu estabelecimento. Mas ela faz o degrau porque não pensou na pessoa com deficiência. Então, eu espero que vocês, em seus produtos, em seus trabalhos, em seus projetos, não esqueçam da pessoa com deficiência, porque ela é uma consumidora como outro qualquer. Né? Então, ela também precisa consumir e, para isso, ela precisa ter acesso. Aliás, para isso, existe um conceito que se chama desenho universal, que é um conceito bem interessante de se pesquisar, que fala exatamente sobre desenhar para todos os públicos. Tá? Uma publicidade acessível, ela tem que ter audiodescrição, ela tem que ter o closed caption, né, que é você captar o áudio e transformar o áudio em texto para as pessoas surdas. E, se possível, isso é só politicamente correto, infelizmente não é regra, a interpretação em Libras, que é a linguagem brasileira, a língua brasileira de sinais, perdão. Aliás, Libras é uma língua, tá? Tem estrutura própria, né? E é praticamente a única língua brasileira, né? A única língua nativa. O português a gente importou, mas a língua brasileira de sinais é uma língua 100% nacional, né? Bom, a maioria dos recursos de acessibilidade já vem embarcado nas soluções. Então, aqui no caso do mobile, a gente tem N recursos de acessibilidade aqui. O iPhone é uma referência em termos de acessibilidade, apesar de que o Android também tem evoluído bastante. Eu costumo dizer que os recursos que você encontra no Google hoje, eles são excelentes, assim, eles te trazem uma experiência plena de acessibilidade. Então, o que é um recurso de acessibilidade no mobile? O VoiceOver é um recurso de acessibilidade, né? Assim como o Google Assistente, né, e o Siri no iPhone. Você usar comando de voz, né, para acionar o seu telefone, para fazer uma ligação, enfim, é um recurso bem legal e é um recurso de acessibilidade. A aplicação do Zoom, né, você tem aí o Zoom que você pode aplicar acionando até com toques, né? Algumas tecnologias, o iPhone tem muito disso, né? A Motorola tem incorporado muito nos produtos, que é o acionamento com toque na tela. Você pode, eu toco com 3 dedos na tela, ele aciona o zoom. Eu toco com 2 dedos, ele diminui o zoom. A lupa, que é parecido com o zoom, a diferença é que a lupa você usa como se fosse uma lupa mesmo, você vai passando o cursor ou o dedo e ele vai ampliando só aquela informação que você está olhando. Então serve muito para você olhar mapa, você tem acesso a várias coisas se você usar o recurso da lupa.
ampliação de fonte, né, de tamanho do texto, né, também já está disponível nos telefones, né, nos dispositivos móveis, né, acionamento por movimento, isso também é um recurso de acessibilidade. Você pode acionar a câmera fazendo um gesto, você pode acionar a lanterna, que, aliás, é um recurso bem importante, né? Às vezes a gente está lá no escuro, acabou a energia em casa, você precisa sair da cama e procurar seu chinelo ou ir ao banheiro, você aciona com o movimento a lanterna, coisa que você teria um pouco de dificuldade se você não conseguisse olhar para a sua tela. Sua tela pode estar quebrada, sua tela pode estar com brilho baixo, enfim. É um recurso bom, esse acionamento por movimento. O conteúdo falado, que ele vai ler o conteúdo por escrito, tem um plugin que se chama Audima, que é excelente, vocês já devem ter visto em vários sites esse plugin. Esse plugin faz uma leitura, você vai andando com o cursor e ele vai lendo o texto, né? A descrição do áudio, essa descrição por áudio é uma descrição por escrita, obviamente, então ele transcreve o que ele escutou em texto. O caminho contrário também existe, né? A Microsoft tem uma ferramenta interessante que é o ditado, né? O Google também tem, né? Você vai ditando e ele vai escrevendo. Alguns recursos do Google atuais, eles até pontuam, que é excelente, né? Você tem a possibilidade de colocar pontuação. Para mim, isso é uma maravilha, porque eu sou péssimo em vírgula, em ponto final, então eu sou muito mal na pontuação e me auxilia bastante até nesse processo. Para deficiência física e motora, eu falei só da visão, né, e da audição. Você tem o toque, né, a facilidade no toque. Você pode mudar o grau de sensibilidade da tela para que ele fique mais fácil. O Face ID, né? E além do Face ID, aqui não está aparecendo, mas você tem autenticação por impressão digital. São dois recursos bem importantes para você desbloquear o telefone ou até para você autenticar uma conta bancária, seja lá o que for. A gente sabe que muita gente utiliza aqueles CAPTCHAs, né? E obviamente é difícil você traduzir essa imagem ou ler essa imagem com alguns tipos de CAPTCHAs, né? E aí a pessoa que é cega, ela não consegue acessar aquele conteúdo por não conseguir validar, né? Esses recursos de segurança, apesar de serem recursos também de acessibilidade, é importante que se utilizem a autenticação em 2 fatores e não só em um fator só. Bom, controle assistivo, o controle por voz, que a gente já falou, botão lateral para acionamento, você pode validar a informação pelo botão lateral. Às vezes a pessoa não tem muita destreza, né, manual, e o fato de você ter um botão físico para acionamento na lateral é legal. Adaptação de toque, você pode colocar no seu sistema aquilo que eu já mencionei para vocês, um toque intermitente, ou um toque com auxílio de piscar o flash, ou um toque que pisque a tela do próprio celular. Isso utiliza-se muito em teclado, né? Aquela vibração do teclado quando você aciona, né? E isso te certifica que você realmente fez o acionamento correto, né? Aqui tem o agitar para desfazer, a vibração e mais outros recursos aqui do mobile, que é interessante olhar, viu? É legal entrar no seu dispositivo móvel e dar uma fuçada. Bom, para a gente falar de sistema e para falar de site também, de aplicação, até de aplicativo, né? Web e mobile, eu elenquei como 6 regras básicas, né? O WCAG traz muito mais regras, mas as mais importantes são essas 6 que estão elencadas aqui. A primeira de todas é a navegação por hierarquia, né? Então, navegar por hierarquia é você respeitar uma ordem, eu vou falar dessa ordem aqui lá na frente. Ampliação de fonte, né? Aplicação do contraste, né? O contraste é importantíssimo, principalmente para quem trabalha com front-end. Então, a questão do design, né? Apesar de ser legal a gente fazer as coisas coloridinhas, usar a fonte rebuscada, é importante a gente entender que você precisa
trabalhar com todos os grupos. Então, você tem as pessoas com déficit de atenção, você tem as pessoas daltônicas, né? Então, aplicar o contraste é importante, ou te dar alternativa de contraste. Uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos é o Dark Mode, né? O modo noturno. Então, você tem hoje várias soluções que elas são aplicadas com a regra normal, com o fundo branco, né? Ou fundo claro, mas você usar o contrário, você usar o Dark Mode, você facilita muito a visão, você cansa muito menos os seus olhos, né? Porque você tem uma emissão menor de luz, né? E, e você aumenta a acessibilidade, porque o esforço ocular é muito menor para enxergar só as letras na cor branca, né? Na emissão de luz branca, do que ao contrário. Então, você tem toda aquela emissão Foi o Valmir que travou, né? do branco para o olhar, então as letras, tá? Bom, descrição das imagens, isso é Valmir, importantíssimo. deu uma Oi? travadinha. Eu acho que tu precisa retomar último minuto aí da tua fala que a gente não te ouviu. Tá, eu falei de navegação por hierarquia, ampliação, até onde vocês escutaram? Até o tratamento do Dark Mode. Do Dark Mode, tá. Bom, bom, com relação ao Dark Mode, você, obviamente, cansa menos a vista. Outro tópico importante é a descrição de imagens, tá? Então, é muito importante, quando você tem no seu sistema imagem, você descrever essa imagem. Para que essa descrição de imagem seja plena, você vai ter que absorver algumas regras que eu vou passar aqui na frente. Mas é importante a gente entender que existem dois tipos de imagem que a gente pode colocar no nosso sistema. Imagens que são só decorativas, né? Se a gente olhar esse slide agora, você vai ver que não tem quase nada de decorativo, é tudo texto. A não ser essas linhas aí que estão ligando um ponto ao outro, isso eu poderia marcar como uma imagem decorativa. Ou não, eu poderia, na hora de descrever, falar é uma linha que liga o tópico de navegação com o tópico de ampliação no fonte. É uma seta em linha reta, azul, mas eu posso também marcar isso como decorativo. Então, é importante a gente entender a diferença do que é decorativo e do que é o texto que precisa ser descrito. O texto que precisa ser descrito sempre é a imagem que está dentro do contexto. Tá? Aquela imagem ela é muito importante para o meu contexto, então eu preciso descrevê-la. Se ela não for relevante, a gente não precisa descrevê-la, tá? Legendas escritas e legendas em libras, quando você tiver áudio e vídeo. Eu já mencionei no slide anterior que, infelizmente, a regra da Libra, isso não é lei, não está dentro da legislação, é só politicamente correto você colocar. Eu acredito que em algum momento da vida isso vai virar regra, né? A gente embutir algum recurso de interpretação em Libras. E, como eu falei anteriormente, a comunicação intuitiva. Então, é importante que eu utilize ícones, que os botões tenham texto alternativo dentro do botão na navegação, para eu saber do que se trata, de eu marcar o cursor, né, no tópico que eu estou elencando, e isso é uma navegação intuitiva. Tá? Bom, primeiro tópico, hierarquia. Bom, os elementos eles precisam estar dispostos respeitando a ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu começo do lado esquerdo, vou indo para a direita da tela, depois vou para a linha de baixo de novo, da esquerda até a direita. Eu não faço um zigue-zague. Eu não vou da esquerda para a direita e eu desço para o tópico de baixo da direita e vou navegando para a esquerda. Não. Eu faço a linha inteira da mesma forma que a gente escreve no caderno. Tá? Quando eu falo a gente escreve, quem escreve em português. Né? O japonês escreve diferente, mas o português, o inglês, sempre é esquerda para direita e cima para baixo. Tá? Bom, essa prática da hierarquia ela é importante para a navegação via tab. Então, a gente precisa entender que a navegação via tab ela elimina o uso de mouse. É claro que o mouse facilita muito a vida da gente,
mas tem gente que não tem a destreza suficiente para utilizar o mouse. Tá? Então, uma pessoa que sofreu um AVC, ou um tetraplégico, ou um paraplégico, ele vai ter dificuldade para utilizar o mouse. E, às vezes, eles usam recursos até que não utilizam nem as mãos, né? Hoje a gente tem forma de navegar com os olhos, né? Tem um mouse agora que se chama Colibri, que é um mouse que ele fica na haste do óculos. Então, o usuário aponta uma espécie de um laser point no item que ele quer e ele pisca o olho e ele faz o acionamento. Então, isso é um excelente recurso de acessibilidade, né? Que pode ser utilizado por várias pessoas com mobilidade reduzida. Essa navegação da tecla Tab, ela normalmente você configura uma tecla de acionamento. Então, você navega via Tab, você faz o acionamento, no caso da Microsoft, do próprio Google, o acionamento é feito através da tecla espaço. Tá? Então, quando você está navegando via Tab, você não utiliza as outras teclas. Existe uma navegação que ela pode ser feita também por número. Então, você pode colocar um número em cada um dos tópicos, em cada um do menu ou submenus, e aí você pode fazer essa navegação via números. Ela é bem prática também. Mas a navegação via Tab, ela facilita bastante a vida e o acionamento pode ser feito através da tecla de espaço. Se você não quiser utilizar a tecla de espaço, se ela for importante para você em outros momentos do seu desenvolvimento, você pode eleger uma outra tecla qualquer, tecla Ctrl, tecla Alt, qualquer outra tecla que você ache conveniente. Tá? Bom, é importante também você destacar o item selecionado, né? Se você consegue colocar o texto alternativo dentro do item que está destacado, você faz um destaque visual, que é um contorno, pode ser um sublinhado. Eu coloquei aqui um modelo de moldura, né? E, se possível, você descrever o que é essa tecla no texto alternativo. Então, no texto alternativo da tecla, você coloca aqui é um acionamento do calendário, por exemplo. Tá? Então, eu estou navegando no Google Agenda e eu estou navegando via Tab, e a hora que eu bato a tecla em cima do mês, ele tem que me falar. Essa é a tecla do mês, né? Mês de abril, mês de maio, mês de junho. Ou é a tecla do dia, com o numeral. Tá? E aí você aciona do jeito que você quiser. A gente teve um exemplo outro dia de um amigo nosso que é cego, em que ele falou que o site da Decolar não te dá a possibilidade de você entrar no menu de datas, de selecionar datas. Ou seja, você pode comprar a passagem de avião, você só não consegue falar que dia que você vai viajar, você não consegue descobrir que dia que você vai viajar. Então, isso é uma falha gravíssima, né? Então, você navega pelos aeroportos, você navega pelas companhias aéreas, você seleciona assento, mas você não seleciona a data, porque é uma falha do sistema. Aliás, uma observação aqui. Todo sistema tem que ser exaustivamente testado, né? E esse exaustivamente testado, quando ele é testado por um cego, ele te dá um retorno muito melhor, porque todas as probabilidades de falha e de erro a gente vai conseguir captar com a interação de uma pessoa cega. Fontes. Toda vez que você for fazer um fonte e você for utilizar um fonte, utilize o tamanho mínimo de 24. Tá? O tamanho mínimo de 24 é o mínimo que se pede de acessibilidade. Tá? É um mínimo, tá? Daí para cima. Quais são as fontes contraindicadas? Né? Agora já fazem 2 dias que eu aprendi isso. As serifadas, tá? Conhecidas por prolongamentos e pequenos traços. Aqueles fontes mais rebustados, né? Eles são as ditas serifadas. Provavelmente a Silvana já sabia disso, porque o português da Silvana é excelente. Script, escritas à mão, né? As fontes escritas à mão são mais difíceis de ler e principalmente de serem captadas por leitor de tela, tá? Então, as que simulam a escrita à mão. E as modernas, se essa fonte for muito artística, ela pode ter um G que parece Q, um Q que parece G, um A que parece S, enfim. Isso dificulta a leitura, principalmente no caso do leitor de tela, tá? É importante a gente entender que todo cego utiliza um recurso a mais, que é o leitor de tela,
para ele navegar. Tá? Então, não é só você fazer a sua parte, não é você respeitar essas regras aqui, ele vai precisar de um leitor de tela também. Aqui estão exemplos de fontes que não são muito legíveis, principalmente para leitor de tela. Algerion, Blackadder e a Magneto. Tá? Todas elas não são tão legíveis. Né? E dependendo de como e aonde você estiver olhando, você vai ter uma dificuldade enorme para ler. Quais são as fontes indicadas? Né? São as fontes sem serifas, né? Sem prolongamentos e as mais minimalistas. Né? A gente sabe que quem trabalha com design adora fazer uma coisa enfeitada, uma coisa bem mais rebuscada, mas isso dificulta a acessibilidade. Então, a Calibre, Arial, Verdana, né, são fontes de mais fácil compreensão. Se a gente olhar o próprio logo do Serratec, é um logo que tem uma fonte bem fácil e bem legal de se ler. Tanto a palavra Serratec quanto o Parque Tecnológico da região serrana está bem claro a leitura. Contraste. Eu utilizei essa imagem para contraste porque essa é uma imagem bem clássica em que você consegue enxergar todos os elementos. Tá? Mesmo uma pessoa daltônica vai enxergar todos esses elementos. Então, aqui a gente tem o fundo da parede, né? Tem um módulo atrás da televisão, dá para ver um DVD ali, um home theater, os quadros do lado direito, né? Vários quadros, né? Puff, dá para a gente ver o sofá, dá para a gente ver tapete, que aliás passou um gato ou um cachorro ali que enrugou todo, e até as próprias luminárias que estão do lado esquerdo da imagem são claras de se ver. Então isso é um belo de um exemplo de contraste. Para contrastar com o forro, né, com o teto da casa, eu coloquei a palavra contrastes em vermelho para dar um exemplo de contraste do cinza com o vermelho. Eu usei quase que o mesmo tom que está utilizado no quadro. É importante a gente conhecer as regras de contraste e elas podem ser aplicadas até dentro de uma cor só. Você pode colocar tons diferentes da mesma cor e mesmo assim respeitar a regra de contraste. Mas é importante que a gente entenda que isso é muito relevante na hora de desenvolver uma imagem. Para quem é de front-end, precisa pensar que tudo que você coloca de informação na tela tem que ser perceptível. Tá? Esse é o prisma de contraste. A gente tem cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Nesse prisma, ele faz o apontamento, ligando um ponto no outro, do que pode ser aplicado como contraste. Então, todos os pontos que interligam um com o outro, eles apresentam um bom contraste. Né? Tem regras e formas de você testar o seu contraste. Né? Não sou designer, mas esse prisma é um prisma que deixa bem claro. Tá? Descrição de imagem. Como se faz uma descrição de imagem? Né? Bom, primeiro, você tem que usar uma fórmula bem simplificada. Então, a primeira coisa que você vai descrever é o formato. Tá? Então, se você tiver descrevendo um quadro, por exemplo, e esse quadro for retangular, a primeira coisa que você vai falar, uma imagem num quadro retangular, né? Qual é o sujeito mais importante dessa imagem, o que é mais importante nesse quadro, tá? Se tiver uma paisagem de fundo, você descreve a paisagem, né? Obviamente, se tiver no contexto, né? E a ação, o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um cachorro num campo, né? Arborizado correndo. Então, a ação é o cachorro correndo. Então, essa imagem está me mostrando esse cachorro correndo. Identificar os elementos relevantes dessa imagem, né? Todos os elementos relevantes. Então, você não precisa ficar falando pontinho pequeno, mesmo porque tem uma regra que a gente chama regra do 100 na acessibilidade, que você deveria evitar passar uma descrição de imagem de 100 caracteres, tá? Quanto mais detalhe você der, melhor, mas obviamente você tem que ser bem objetivo nessa sua descrição. Mencionar cor também é legal e é politicamente correto. Ontem surgiu uma pergunta, mas o cara que nunca enxergou, ele vai saber o que é o vermelho e o que é o azul? Não. Se ele nunca teve contato com a cor, ele não vai saber. Mas ele gostaria de saber. Se você passar essa informação, pelo menos, ele vai saber. Às vezes você descobre que o cara é daltônico através da maneira dele se vestir.
capaz de não combinar nada e você fala, pô, esse cara tem daltonismo. Né? Então, algumas coisas ficam claras. Esse é o tipo de deficiência que a gente chama de deficiência invisível. Então, você não olha para a pessoa e não sabe, só de olhar para a pessoa, você não sabe que ela é daltônica, como você também não vai saber se ela é surda, né? Ou se ela tem baixa visão, ou se ela tem TDAH, ou se ela tem autismo, né? Só por olhar. Então, quando a gente usa uma descrição, a gente está trazendo a informação de forma clara. Use os verbos do presente, evite o gerúndio, né? Elimine os pleonasmos, né? Então, isso é regra para a vida, né? E não use adjetivos. Só se o adjetivo for pertinente ao contexto, estiver dentro do contexto. Se for só um adjetivo, é uma pessoa simpática, né? Isso não está descrito na imagem, isso é uma avaliação nossa. Mas, obviamente, se a pessoa está sorrindo, é uma pessoa sorridente, ela está sorrindo, né? Isso é um adjetivo que pode ser utilizado, mas é uma descrição de imagem. Descreva apenas o que você tiver certeza. Se você não tiver certeza da imagem que você está descrevendo, é melhor você omitir, né? Porque esse leitor de tela, ele não pode te dar uma informação errada. Eu coloquei uma imagem, por exemplo, com bolas que aparentemente são bolas de bilhar. E uma pessoa falou para mim assim, mas você não colocou que é bola de bilhar. Mas eu não tenho certeza que é bola de bilhar. Ela tem o formato da bola de bilhar, ela é parecida com bola de bilhar, mas eu não sei se ela é bola de bilhar. Tá? Então eu não coloquei que era uma bola de bilhar. Ela não estava em cima de uma mesa de bilhar, né? Ela não tinha as cores da bola de bilhar, então eu omiti isso. Tá? Bom, aqui tem um exemplo de descrição. Infelizmente é uma descrição que não está perfeita, mas ela tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Ontem surgiu uma outra observação interessante, que isso daqui é um cartaz de um filme, que chama Colegas, e é um filme que fala sobre a síndrome de Down, né? Como as pessoas com síndrome de Down são igual a nós, né? Não tem diferença, né? É claro que existem percepções diferentes, mas e a questão era, tá na fisionomia deles, do Ariel, por exemplo, que é o cara que está dirigindo o carro conversível aí, que ele tem síndrome de Down, ele tem esses traços, mas ele podia não ter e ter traço, e ele podia não ter traço e ter síndrome de Down. Então, se não fizer parte do contexto, é melhor não mencionar. Nessa imagem, ele foi do mais relevante para o menos relevante, né? 3 jovens, né? Que são os personagens principais. Poderia ter colocado detalhes sobre essas fantasias, acho que seria bem legal. Poderia ter colocado o cachorro também na descrição, e não foi feito, não se colocou o cachorro. Subentende-se aí que o carro é um conversível vermelho, mas pode não ser, pode ser um carro branco e só esse arinho ser vermelho. Aí está eu acho que uma suposição, e eu não utilizaria a suposição. Eles mencionam, porque isso é um cartaz, quem são os atores e quais são os nomes do personagem, isso é legal, mas obviamente isso aumenta a descrição. Se for apenas um cartaz, ok, porque é a única imagem que ela vai descrever, mas se essa informação estiver dentro de um livro, dentro de uma apostila, seja lá o que for, ele vai deixar esse conteúdo denso demais. Então, precisa ser conciso nesse aspecto, tá? Então, isso é um exemplo de descrição. Um videozinho que eu vou passar um pedaço para vocês. O importante nesse vídeo não são as dicas que a gente vai escutar agora, tá? O importante é como se aplica a interpretação de Libras, a audiodescrição e a legenda do conteúdo que é audível. Valmir, você vai ter que fazer aquele esquema de compartilhar o som também. Ok.
Ministério da Cultura apresenta Daniela Soares. Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com 1 ano e 10 meses, e aí deu sequela da poliomielite. Patrocínio Sanofi. Morgana Siqueira. Eu nasci prematura, tenho uma surdez congênita profunda. Ministério da Cultura apresenta Daniela Soares. Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com 1 ano e 10 meses, e aí deu sequela da poliomielite. Patrocínio Sanofi. Morgana Siqueira. Eu nasci prematura, tenho uma surdez congênita profunda, assim, severa e profunda, né? Apoio Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 26 anos Mara Gabrilli. e quebrei o pescoço. E aí eu fiquei quase que toda paralisada do pescoço para baixo. Realização Instituto Mara Gabrilli. Roseli Garcia. Nasci cega no sentido de que eu não tenho nenhuma memória visual. Eu nunca enxerguei, praticamente, né? Na tela, dicas de convivência. Thomas Harper. Acho que a primeira pessoa com a qual eu tive contato de... Ministério da Cultura apresenta Daniela Soares. Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com 1 ano e 10 meses, e aí deu sequela da poliomielite. Patrocínio Sanofi. Morgana Siqueira. Eu nasci prematura, tenho uma surdez congênita profunda, assim, severa e profunda. Valmir, eu parei essa apresentação porque quando fica naquele esquema, o áudio não fica aberto, lembra? Agora tem que compartilhar sem compartilhar o áudio. Bora, vocês me ouvem? Aí, perfeito. Então vamos lá. Ali era só para a gente entender como é que funciona a legendagem, como é que funciona a audiodescrição. Se você tiver no seu sistema áudio, é importante que você descreva. Não, perdão, se você tiver vídeo, é importante que você descreva. É um processo um pouco complexo, mas é importante para as pessoas cegas, tá? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre plugin, tá? Existem N recursos de acessibilidade hoje em dia. Aliás, o modelo, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala em responsivo, o responsivo também é um recurso de acessibilidade, principalmente se ele suprimir as informações que não são relevantes e trazer para a tela só as informações que são relevantes. Então, ele faz um filtro desse conteúdo e te traz só o que é relevante. Esse é um plugin que se chama HandTalk, que é um plugin em Libras. Você encosta o cursor na palavra escrita e ele faz a tradução em Libras, tá? Eu vou mostrar para vocês isso na prática, rapidinho. Esse é o Hugo, né? Esse é o Hugo. O Hugo é o plugin de acessibilidade e ele vai ler agora as soluções digitais para pessoas com deficiência. Ele lê o texto. É interessante a gente
esse tipo de plugin, que é um plugin extremamente moderno, é um plugin que já tem um repertório. Tá? A língua brasileira de sinais, você pode fazer a interpretação em sílabas, né? Em letras, em sílabas ou em palavras. Tem sinais que representam palavras. Tá? Esse plugin é um plugin pago. E eu vou mostrar para vocês agora um plugin que é gratuito, que se chama VLibras, que é um plugin que está disponível no site do governo federal. O WordPress tem bastante plugin, mas eu não vou entrar nesse tema aqui não, mas o Elementor, por exemplo, tem bastante plugin de acessibilidade, tá? Bom, como fazer a instalação para o Chrome? Está aqui o link, se vocês quiserem olhar, essa apresentação vai estar para vocês. Os plugins para o Firefox, né? E a página do plugin Libras, tá? Do VLibras. Então, essas são as linhas de códigos. Aqui é como fazer essa integração, né, no website, né? Então, você tem que colocar só alguns trechos no seu código, e aí está um passo a passo aí de como você fazer isso, tá? Ele é super simples, é gratuito, né? E ele funciona quase que 100% no seu site. Infelizmente, algumas coisas eles ainda não funcionam. Além de plugin, eu trouxe mais uma ferramenta para mostrar para vocês, que é um validador de acessibilidade, tá? Que eu também vou deixar o link para vocês. Esse validador se chama Access Monitor. Essa versão é uma versão de Portugal. A gente tem uma versão nacional, eu sou um cara bem patriota, mas ao mesmo tempo que eu sou patriota, eu entendo que se a gente tem algo que é melhor do que a gente tem aqui, a gente deveria utilizar o que for melhor, o que me der mais recurso, tá? Essa ferramenta, que é o Access Monitor, você só tem que copiar a URL do site, né? Você copia e cola a URL. Eu usei um exemplo aqui, que é o exemplo da Coca-Cola, e ele vai te listar todos os erros que esse site apresenta. Então, essa é a nota que o site levou, 6.5. Depois eu explico para vocês por que eu usei Coca-Cola, tá? Porque senão vão achar que eu sou viciado em Coca-Cola, porque ontem eu já usei a Coca-Cola como referência. Mas ele te traz aqui, ó, o que eles chamam de aceitáveis, de práticas aceitáveis, o que você precisa rever manualmente e o que não é aceitável, tá? Então, ele traz todas as linhas aqui e como você corrigir cada um desses itens aqui, tá? Então, vamos num crítico aqui, ó. Constatei a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal, tá? Então, isso é uma falha grave, né? E aqui, normalmente, ele te dá como você fazer essa correção com o link direto no WCAG, tá? E aqui tem um passo a passo, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. Por que eu usei o site da Coca-Cola? A Coca-Cola tem o recurso em Libras, o HandTalk, né, que é o mesmo recurso que eu utilizo no meu site, que é o site da Biomob. E ele tem uma outra ferramenta, que é uma ferramenta bem legal, que se chama EquaWeb. Tá? Eles até personalizaram aqui. Acho que é Mara o nome dela. Não é Mara, não. Esquece. Eles colocaram uma mulher de cor preta. Perfeito. Achei sensacional isso. Né? Coca-Cola sempre inovando. Bom, o EquaWeb, que é essa ferramenta, que é um plugin de acessibilidade pago, ele já traz embarcado todos os recursos de acessibilidade numa ferramenta só. Tá? Então, a gente tem aqui ajuste do leitor de tela, né? Ele ajusta o áudio para o leitor de tela. A navegação por teclado, que a gente já mencionou, que é a navegação Tab. A navegação inteligente, eu vou acionar a navegação inteligente que a gente já conversou, que é aquela navegação por números, né? E por algumas teclas, ó, tá vendo? O 0 aqui, o região 1, região 2, região 3. Quando você navega por ele, ele também respeita a hierarquia, ó, tá vendo? Ele passa um por um. O que mais que a gente tem aqui de interessante? O contraste,
né, que você pode aplicar várias regras de contraste escuro, contraste claro, tá? Ampliação e redução de fonte, diminuição do espaçamento, né, do espaçamento entre palavras para facilitar a leitura, tá? Aqui uma péssima regra de contraste, ó, tá? Então eles colocaram aqui, perdão, Coca-Cola aqui. Bom, o acionamento por comando de voz, leitor de texto, enfim, isso é uma ferramenta legal. Existem ferramentas similares a essa, que se chama EcoWeb, gratuita. Esse é um plugin caro, tá? É um plugin pago e muito caro. O Access Monitor também é uma ferramenta gratuita. Você digita a sua URL aqui e valida, e ele faz uma varredura no seu site inteiro, explicando o que precisa corrigido e como precisa ser corrigido e aonde está a legislação vigente dentro desse manual, que é o manual do WCAG. Tá? Então, cada tópico, tá, que você tiver que corrigir, você tem a justificativa por que e como ele precisa ser corrigido. Tá? Esse link também está na apresentação para vocês olharem. Vamos aqui voltar para a Coca-Cola, só para a gente finalizar o EcoWeb aqui, que ele traz algumas outras coisas que são bem legais aqui. O EcoWeb traz também, ele faz a própria troca do fonte por um fonte legível, aquilo que a gente falou das serifadas e das não serifadas. Ele coloca um destaque nos links, tá? Vocês estão vendo ali na tela, loja, ele colocou um destaque em vermelho. É um destaque bem pequeno, mas é um destaque. Tá? Ele destaca cabeçalhos, né? Você tem a possibilidade de fazer um destaque dos cabeçalhos. Deixa eu limpar aqui. E a descrição das imagens. Ó, de novo, um contraste bem ruim, ó, tá vendo? Não deu leitura isso aqui. Ó. Isso daqui, provavelmente, todas essas questões aqui, elas derrubam a nota do site. O teclado virtual, que é um belo de um recurso também para quem tem mobilidade reduzida, né? Então, com aquele acionamento, por exemplo, do Colibri, eu consigo fazer o acionamento dessas teclas aqui, obviamente com o leitor de tela, é claro, né? Ou só com o Colibri com acionamento piscado usando o teclado virtual. Bom, eu fiz uma avaliação do site da Coca-Cola, que eu já mencionei para vocês, mesmo a Coca-Cola apresentando essas soluções, que é o HandTalk e o EcoWeb, a nota da Coca-Cola, do site da Coca-Cola, ficou muito baixa. 6,5 é muito baixo. Ou seja, na hora de desenvolver, o desenvolvimento não pensou em algumas coisas. Tá? Então, tiveram vários erros que estão aqui, estão elencados aqui. Tá? E só o fato de você embutir dois plugins de acessibilidade não resolveu o problema de acessibilidade do site. Tá? Então, a gente não pode contar com os recursos. Esses recursos, como o EcoWeb, que eu mencionei com vocês, eles podem ser feitos na unha. Então, você pode colocar na sua linha de código uma ampliação de fonte, em que você não precise de um plugin para isso. Tá? Você só vai precisar colocar o botão da onde você aponta a fonte, onde você aumenta a fonte e o quanto você pretende aumentar. É claro que isso implica em mais linhas de desenvolvimento, então você vai ter que fazer mais linha de código, né? Mas isso, obviamente, pode ser feito, não é difícil de se fazer, e você pode usar, inclusive, as regras de contraste da mesma forma. Você vai ter que conectar isso com quem está fazendo esse front-end, então o front-end vai ter que ser desenvolvido em todas as opções de contraste, e esse acionamento pode ser feito, eu vou dar um exemplo aqui, como eu vou utilizar aqui no navegador. Tá? Então eu vou ativar, ó, eu ativei o contraste,
eu posso aumentar esse contraste, eu posso usar a escala de cinza, eu posso colocar a cor invertida, cinza invertido e amarelo e preto. Tá? Então, você tem várias opções aqui. Isso daqui é um recurso embarcado no próprio navegador. E todos os navegadores hoje trazem. Tá? Isso daqui é um recurso, é uma extensão que está no Edge, mas eu coloquei essa também. Eu tenho a opção aqui também para mostrar no Chrome. Tá? Então, a gente tem essas alternativas. Esse link aqui, accesswebgovernoeletrônico.gov, é o compatível com o que eu mostrei para vocês agora do governo português, mas essa é uma ferramenta nacional, ela é brasileira, ele é um validador de acessibilidade. Então, esse validador de acessibilidade traz as mesmas funções que aquele que eu apresentei para vocês, só que, infelizmente, aquela ferramenta que eu mostrei, que é o Access Monitor, ele me dá mais recursos e ele funciona melhor até do que esse nacional aqui, infelizmente. Tá? Vou fazer um teste para mostrar para vocês aqui. Então, ele executa a validação do URL. Tá? Dessa vez eu acho que ele nem validou. Tá? Isso acontece também às vezes porque o site é muito complexo e eles não preveram tudo que podia ser previsto, e aí ele não faz a leitura do jeito que precisa ser feita. Eu vou usar uma outra URL que talvez tenha menos informação e fique mais fácil de fazer o teste. Lembrando que essa validação dessa URL, ela pode ser URL não, perdão. Essa validação do site, ela pode ser feita até mesmo antes de você subir o seu site. Então você pode subir um arquivo, ele faz a validação do arquivo, ou você pode jogar o seu código-fonte, você copia o seu código-fonte e joga dentro do validador, e ele te dá essa avaliação aí do seu site, do que está errado e do que precisa ser corrigido. Se respeitar as boas práticas, conforme a gente discutiu anteriormente, ele vai funcionar também. Bom, infelizmente ele parece que está meio bugado aqui, tá? Ele já traz no site de qualquer forma aquela navegação lá hierárquica, o destaque e por aí vai. Ah, não, ele deu um resumo aqui, ó, tá? Aqui são os erros que ele encontrou, como que precisa ser corrigido, o que é recomendado, né, conforme a boa prática, né? E ele tem a validação por marcação, por comportamento, por conteúdo, por apresentação e design, né? Se você tivesse algum arquivo de multimídia nesse site, ele também avaliaria. E o formulário, que normalmente a gente usa aquele formulário de preenchimento de e-mail ou algum outro formulário qualquer, em que ele passe essa validação. Bom, aqui eu fiz um exercício para vocês. Esse exercício é para vocês descreverem cada uma dessas imagens que está aqui e ordenem elas pela hierarquia. Então, eu vou mostrar as 3 imagens na tela, né? Então, vocês vão olhar para essa tela e vão colocar no chat para mim a descrição dessa imagem e em que ordem que essa imagem está. Qual é a imagem 1, qual é a imagem 2, qual é a imagem 3. Pela hierarquia. Tá? 5 minutos para vocês testarem e interagirem no chat aí, por favor.
Almir, Diga. eu não sei se eu entendi muito bem a proposta. É para ranquear as três imagens em qual que estaria mais adequada? É para identificar elementos nelas relacionados à hierarquia que você estava mencionando? Então, é para você descrever cada uma das três imagens, só essas três, tá? E colocar elas por ordem de hierarquia. A gente já falou nisso, mas eu vou recapitular. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? Então, qual é a imagem número 1, qual é a imagem número 2, qual é a imagem número 3? Se eu estivesse navegando por essas imagens pela tecla Tab, que imagem que apareceria primeiro? E a hora que eu clicar nessa imagem, o que é essa imagem? Qual é o que elemento, o que eu estou vendo nessa imagem? Ok. Dois minutinhos, tá? Um minutinho, gente. Foi? Vamos lá?
Eles colocarem no chat, né, Valmir? Isso. Eu tô parecendo um avatar, ó. Quer ver como é que fica lá? Aí, Não, ó. você tá parecendo o Legolas. Ixi, esse eu nem sei quem é. Cabelos brancos. É Legolas mesmo? Ou eu troquei o nome do cara? Esse eu não conheço. Já ouvi É o sim. elfo, o Senhor dos Anéis? É o elfo do Senhor dos Anéis. Bom, quem se arrisca aí, vai? Lê para mim aí, quem se arrisca a dizer, vai. A gente não vai ler todos aí, vai? Alguém se candidata. Posso falar? Então vamos lá. Bom, eu coloquei aqui um gato branco vestindo um uniforme verde com flores vermelhas na sua frente e um fundo verde, como a primeira imagem. Depois, a segunda, eu determinei como um cachorro amarelo vestindo terno e gravata com óculos escuros e fundo rosa. E a terceira foto, eu coloquei como uma vaca com manchas roxas ao invés de pretas, parada em um pasto com flores amarelas. Legal, perfeito. Só que acho que era bom você ter colocado vaca branca com as manchas rosas, né? Ficaria Verdade. mais claro. Mas ok, ficou ótimo. E a ordem também está certa. Tá? Quase todo mundo, não, acho que todo mundo acertou aqui. Estou lendo aqui a maioria, está legal. Parece uma prática simples, parece uma coisa simples, mas eu acho que na questão da acessibilidade, muito importante a gente entender que o que é óbvio, o que é intuitivo para a gente, pode não ser para quem não está enxergando. Então, o cara que está navegando ali, com o leitor de tela, ele precisa ter uma experiência plena, e essa experiência ela só é plena se você consegue traduzir tudo que você está fazendo para ele, tá? Legal, foi um exercício legal. Da próxima eu vou trocar as imagens aí, né? Que eu usei as mesmas imagens de ontem, né? Mas ficou bem legal. Você acha que eles colaram, Valmir? Acho que ninguém pegou spoiler, não. Acho que não. Acho que eu também não tinha segredo nenhum, né? O único segredo aí é que vocês perceberam que eu adoro pet, né? Então, bom, vamos lá. Eu queria agora que a gente interagisse um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, realmente eu não sou desenvolvedor, então não me venha com questões técnicas, mas eu acho que é importante a gente entender esses 6 tópicos, tá? E, de novo, não são esses 6 tópicos só de fora para dentro, é de dentro para fora também. A Silvana fez uma colocação interessante ontem com relação à linha de código. Tá? Então, se você espaça suas linhas de códigos e deixa espaço em branco, ele vai lendo linha vazia, linha vazia, linha vazia, linha vazia. Então, isso toma tempo. Isso para o cara que é cego, que é baixa visão, é péssimo, apesar deles usarem o acelerador de leitura, esse recurso que a gente tem agora no WhatsApp de acelerar o áudio, né? Aliás, tem gente que tem o hábito de mandar podcast, não é áudio, né? Mas esse recurso de acelerar, de se colocar uma vez e meia ou 2 vezes, o cego utiliza muito. Eu acho que vocês já devem ter visto várias vezes o cara com o telefone encostado aqui assim e um dedinho assim super elétrico, rápido, rápido, rápido. Esse cara está passando de áudio para áudio, de mensagem para mensagem de uma forma muito rápida, né? Mas é um recurso que a gente tem que utilizar, né, o máximo possível. As teclas de atalho também são super importantes, a gente configurar essas teclas de atalho, mas o que eu acho que é mais importante que eu vou salientar é o seguinte: a tecnologia ela anda muito rápido, né? Então, hoje você tem uma linguagem que é a linguagem top, né, que é a linguagem que todo mundo está utilizando. Provavelmente essa linguagem, e aí é só uma justificativa, tá, Silvana e seu Teles? Quando eu uso o exemplo do WordPress, eu uso o exemplo do WordPress porque é uma ferramenta que está no mercado há tanto tempo, que ela evoluiu há tanto tempo,
que os plugins foram só para eles. A gente tem muita linguagem nova, por exemplo, o próprio Flutter hoje, a gente tem o Flutter Web, né? Só que o Flutter Web ele é tão novinho que ele não apresenta vários recursos. Apesar de ele ser super intuitivo, de ele ser fácil de desenvolver, como o Flutter também é fácil de desenvolver, ele não apresenta muitas bibliotecas, não apresenta muito recurso. Então, o que acontece com esse tipo de linguagem? Fatalmente você vai errar, você vai encontrar um erro, você vai chegar num erro que ninguém respondeu ainda. Isso se chama no direito jurisprudência. Então, você não teve uma jurisprudência ainda de um determinado erro, de um determinado tema, para achar a solução. Tá? Que, aliás, é como é que funciona o problema no mundo, né? Primeiro vem o crime para depois vir a lei, né? Então, primeiro você erra para depois você estabelecer a lei e consertar. Diga aí, Sil. Eu não tenho, só para eu, já que eu fui citada, eu não Quero tenho uma nada réplica. contra. Ui, eu tô me dando agonia, Valmir. Uma Silvana incomoda muita gente, 3 Silvanas incomodam muito mais. Não quero descompartilhar. Não, mas não era isso que eu ia falar. Sobre o WordPress, né? Não tenho nada contra o WordPress, longe de mim. Mas o WordPress não é exatamente uma linguagem de programação, né? Ele é como é que chama? São templates, né? Gerenciamento de conteúdo. Então, ele é um nível acima, né? Então, ele dá menos flexibilidade. O que eles estão aprendendo é programar numa linguagem que vai dar para eles mais flexibilidade E daí, com isso, acaba que eles têm, né, como tu falou, o WordPress é uma ferramenta muito difundida e tem muitos desenvolvedores programando para o WordPress e colocando plugins, né, alguns gratuitos, outros pagos e tudo mais. E por isso, realmente, acaba tendo essa facilidade, né? E é legal saber que existe, porque em algumas situações eles podem precisar de ferramentas que o WordPress já atende, eles não precisam fazer na unha, mas em muitas situações eles vão precisar de uma linguagem que dê a eles mais flexibilidade. Não, perfeito. Sabe o que eu acho que funciona bem também, Silvana? É você construir a sua solução de forma híbrida. Então, por exemplo, você precisa fazer um painel de controle, em que você vai fazer só um input para banco de dados. Então, você vai alimentar o seu banco de dados. Nada te impede de você usar um template pronto, joga dentro daquele template ali e aquilo já sai. Eu estava procurando os plugins para Linux, né? Que quem é desenvolvedor adora código aberto e vai querer Linux. Difícil para achar. Assim, quase tudo é voltado para o Windows. Não tem quase nada para o Linux de plugin, proporcionalmente, né? E é interessante, porque se a gente for fazer até uma comparação entre as coisas do próprio Google, né, o Android, por exemplo, o Android evoluiu muito, mesmo tendo muita coisa que é código aberto, ele é semi-aberto, né, porque ele não é aberto, né, ele traz bastante recurso. E a iOS, por exemplo, ao contrário, as coisas que você desenvolve para o iOS são extremamente engessadas e cheio de regras. Então, se você não desenvolve, por exemplo, se a sua aplicação ela não rodar no iPhone mini, no iPhone normal, no iPhone Max, no iPad, ela não é aprovada na loja. Então, isso é positivo. Sabe por quê, Silvio? Porque pode ser que você tenha um probleminha. Eu tenho vários problemas com o Android, porque muita gente customiza o Android. Então, você customiza o Android para o Samsung, você customiza para o Motorola, né? E aí, essa customização, ela desativa algumas funcionalidades. Eu também não sou fã do WordPress, não. Eu gostaria que o cara escrevesse toda a linha de código e ficasse, né, fosse inteiramente nativo. Meu primeiro aplicativo ele era nativo, 100% nativo Android. Foi a melhor linha de código que eu já tive até hoje na minha mão, funcionou super bem. Mas o cara que era desenvolvedor, ele seguia toda a regra, ele trabalhava dentro das 4 linhas, ele comentava todo o código-fonte, e isso é importante. Então, eu acho que a gente precisa só absorver essas boas práticas. Como eu falei anteriormente, o que eu estou passando para vocês aqui é a orientação básica. O que não pode faltar na hora de você fazer um desenvolvimento para que esse desenvolvimento seja acessível. Diga, Silvio. Só sobre a questão do comentário, né? Eu estava olhando, não sei se foi nesses vídeos que eu falei para ti que eu assisti de desenvolvedores cegos, mas acho que sim.
que, na verdade, se o código é bem escrito, dispensa comentários, sabe? Fica claro pelo nome das variáveis, pela forma que ele foi construído. E aí, quanto menos poluído é o código, no caso, porque se ele fica comentando coisas que são muito óbvias, aquilo também atrapalha o desenvolvedor cego, né? Que aí a gente está falando uma hipótese de vocês terem um colega de trabalho que seja desenvolvedor e que seja cego, né? Porque a gente estava conversando ontem, é uma profissão que favorece as pessoas cegas, né? Porque tem muito recurso de tecnologia para que elas consigam interagir com o computador e serem desenvolvedores tão bons ou até melhores do que os que enxergam. E aí, nesse caso, para eles entenderem a linha de código é um pouco diferente, né? Eles vão estar passando pela linha de código com o leitor de tela. Então, se tiver muito comentário lá desnecessário, né? Tipo, isso aqui é uma variável. Ah, ótimo. Isso é uma constante. Sei lá. Esse aqui é um laço de repetição. Tudo que ele tiver escrito, o leitor de tela vai estar reproduzindo na hora que ele estiver passando pelo código, né? Então, assim, tem que comentar, mas, assim, se escrever o código bem feito, muitas vezes dispensa comentários, né? Então, só comento o que for realmente necessário. Eu acho que tem duas coisas que são importantíssimas e que a gente precisa mencionar. A primeira é uma boa análise de requisitos, né, Silvio? Então, toda vez que você vai... E a gente passou por isso há alguns dias atrás, né? Análise de requisitos, né? O que eu quero, o que eu vou entregar e o que eu preciso. Então, é fazer essa boa análise de requisitos para saber se você vai entregar. E o segundo, que eu acho que é até mais importante do que a redação, do que você redigir a sua linha de código, Silvana, é o teste. Então, você testar o que você fez exaustivamente é tão importante quanto analisar o requisito. Eu vou só fazer um parênteses de uma experiência que eu tive, que não funcionou. Eu tive um desenvolvedor que ele não sabia nada sobre um determinado tema. Então, ele estava desenvolvendo um produto de uma coisa que era... Ele estava descrevendo um marciano para mim. Então, ele não conseguia transcrever, fazer com que aquelas coisas funcionassem, porque ele não tinha ideia nenhuma do que era aquele produto. Então, até no marketing, quando você vai desenvolver uma estratégia de marketing, você tem que pegar aquele produto e, de preferência, degustar aquele produto. Tá? Então, eu vou fazer uma campanha para uma pasta de amendoim. Então, experimenta essa pasta de amendoim, olha como é essa embalagem, olha como é que é a textura disso, e aí você consegue fazer. Na hora de desenvolver um sistema, é a mesma coisa. Se você não souber nada do que é aquele produto, você não vai conseguir desenvolver um bom sistema. Então, tanto a análise de requisitos quanto a parte de teste, ela é fundamental. Eu ia complementar, Valmir, agora que tu falou sobre essa questão do teste, que naquelas falas, né, dos desenvolvedores que são cegos, eles dizem que ter uma plataforma de teste, não é plataforma que chama, eu estou usando a palavra que veio na minha cabeça, mas ter uma estrutura de testes bem definida para o projeto que ele está trabalhando, favorece muito para eles encontrar os erros, sabe? Porque daí, vamos dizer assim, alguém faz um relato de um bug que cai para esse desenvolvedor cego corrigir, no caso. Se ele não... Vamos dizer que é uma pessoa que está entrando no time agora. Para ele achar aquele lugar específico onde está aquele problema, ele teria que ler todo o código para encontrar, né? E se tem casos de teste bem formulados, ele sabe, cadê o caso de teste que testa essa funcionalidade que a pessoa está reclamando, né, que está com bug. Aí ele vai, pelo teste, ele encontra onde que está o código que é relativo àquele problema, né, que está acontecendo. Então, o caso de teste até ajuda o desenvolvedor cego. E a outra coisa que eu não te interrompi para falar lá na frente, quando estava falando das fontes, né? Ontem a gente até comentou, né? Quando tu fala em acessibilidade, fala que precisa usar uma fonte mais limpa, mais reta e tal, para favorecer as pessoas que podem ter baixa visão e esse tipo de mercado, né? De público. Isso não significa que tu não possa usar design, né? Tu vai atender outro público, mas aí, nesse caso, tu tem que pensar nessas pessoas que vão ter dificuldade de ler e vai ter que tratar essa imagem, por exemplo, como se ela fosse uma imagem, né?
Então, daí tu vai botar lá na tecla Alt, por escrito, o que que quer dizer aquela imagem para que uma pessoa que tenha baixa visão possa acessar ela de outra forma. Perfeito, é isso mesmo. Uma outra coisa que eu acho que às vezes, se você consegue, né, mesmo numa imagem muito rebuscada, porque a gente precisa entender uma coisa. A gente tem muito mais pessoas com baixa visão do que cegas, tá? Então, tem muito mais pessoas precisando da ampliação de fonte e de uma imagem bem clara, com uma boa regra de contraste, do que de um leitor de tela, do que num texto alt, tá? Estou falando só proporcionalmente, tá? Não estou falando que uma coisa é mais importante do que outra. Mas no Brasil são 6 milhões de pessoas com baixa visão e 500 mil 100% cega. Então, por isso que o trabalho do front é um trabalho tão importante, o trabalho do front-end, da maneira com que você traduz essa informação para que ela seja perceptível, né? E quanto mais intuitiva ela for, melhor, mais ela vai facilitar. Eu vou voltar para... E além disso, né, Vomir, demograficamente, a gente tem uma tendência aí enorme de envelhecimento da população de modo geral, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, assim, a tendência de que em algum momento a gente mesma, né, tem alguma dificuldade aí de visão é enorme, né? Então, assim, tipo, eu não estou falando dificuldade de visão, bota óculos, está resolvido. Uma dificuldade maior mesmo, que a gente sabe que se olhar os nossos avós, tem dificuldade para ler as letrinhas pequenas do celular, mesmo que eles estejam usando óculos bifocal ou coisa desse tipo, né? Então, a gente pode pensar neles também. RG baixo, né? Tem um estudo, Silvana, que fala que em 2030, mais de 50% da população adulta, então tem que fazer essa leitura, tá? De todos os adultos, mais de 50% em 2030 serão idosos, tá? E a gente está falando de daqui a 8 anos, né? Então, assim, é muito perto, a gente vai ter... quem não chegou ainda, e a maioria desses aqui não chegaram, com 40 anos você vai precisar de óculos, você vai ter dificuldade, com 50 esse grau vai aumentar e por aí vai. Eu não vou falar até quanto que isso vai subindo, senão vocês vão descobrir minha idade, mas eu enxergava muito bem, não usava óculos, quer dizer, usava óculos quando garoto, mas isso cai mesmo. Então é importante ter esse entendimento que a gente não está fazendo as coisas para a gente. Essa geração agora pega o celular, diminui o brilho ao máximo e consegue enxergar. Se eu pegar aquilo na mão, eu não enxergo absolutamente nada. Eu fiz um pequeno desafio aí, que eu estou louco para dar uma camiseta de presente. Aliás, eu quero dar 4, tá, Sil? Uma para cada turma, tá? Uma para a turma de ontem, uma para de hoje e as 2 da semana que vem. Então, eu gostaria que eles fizessem uma postagem, vou voltar aqui para a apresentação. Eu queria que eles fizessem uma postagem da nossa campanha de inverno, tá? Marcando o Serratec Oficial e marcando a Biomob Guia, que está aí, e, se possível, colocando a descrição da imagem e as hashtags que estão aí, para cego ver, para todos verem, para todos lerem, para cego ver e para cego ler. Como é que a gente faz isso no Instagram? No Instagram, a gente tem a possibilidade de... aqui tem um passo a passo, tá? Sinalzinho de mais, determina a imagem, aplica o filtro que é necessário, vai em configurações avançadas e coloca o texto alternativo. Então, esse é um recurso embarcado no próprio Instagram, viu, Sil? E aí você descreve o texto lá, do jeito que está ali, ó. Logo circular e escrito Canaltech com fundo azul em degradê. Está bem mal redigido isso aí, mas é mais ou menos assim que se faz uma descrição de imagem. Importante até, vou passar o pessoal do marketing aqui nosso, porque eu não sei se a gente fala tanto e, sinceramente, não sei se a gente usa isso. Então, a gente tem que começar a dar exemplo. Não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí está a imagem, tá? Essa é uma imagem que a gente tem enxergado muito em Petrópolis, isso aumentou muito. Nessa campanha está arrecadando agasalhos, cobertores, meias, né? A gente já recebeu 100 cobertores, começa segunda-feira agora essa campanha, para moradores de rua, de Petrópolis. O Serratec vai ser um ponto de coleta, a gente está elegendo mais pontos, tá? Mas é importante que a gente tenha o apoio para a divulgação dessa campanha e a gente consiga auxiliar o máximo de pessoas possível, tá?
Então, tá aí o desafio. Quem tiver mais curtida e mais compartilhamento vai ganhar uma camiseta dessa aqui, escrito Biomob, no final no final do mês, tá? No final do mês a gente já faz a entrega. Meus contatos aí à disposição de vocês, fiquem à vontade, mas eu gostaria que a gente abrisse um espaço aí para perguntas, né? Espero que tenham perguntas, né? E que espero que eu seja capaz de responder também. Eles já sabem fazer tudo, Valmir. Vai sair os projetos espetaculares. Cada dia que eu interajo com esses caras, eu fico mais fã deles. Eu costumo dizer que o cara de tecnologia tem capacidade para mudar o mundo. Então, deixa eu fazer um parênteses do que a gente estava falando lá atrás só. O conceito de startup, né, Silvana, que é um conceito muito atual, é R bastante, mas R cedo, R logo e corrija seu erro, né? E R barato, né? Porque se você demorar muito tempo para errar, esse erro vai ficar caro. Então, em startup, você tem que fazer a correção de curso muito rápido, né? Então, por isso que essa própria metodologia Scrum, né, de você ter a possibilidade de trabalhar com sprint, também é positiva. Determina uma sprint, testa, determina outra sprint, testa de novo. Se esperar para testar no final, vai ter surpresa ruim. Inclusive, eu, no lugar deles, eu ia querer participar dessa oficina na última, porque de ontem para hoje já melhorou. Então, a gente está aprendendo, né? Que meus chefes vou te falar que os caras são exigentes, viu? Hoje tive um puxão de orelha aí, mas tá bom. A da semana que vem vai ser melhor ainda. Já absorvi o que precisava. A gente está gravando todos, eu e o Ian vamos fazer uma votação, né, Ian? E nós vamos postar a melhor de todas lá para vocês. Tá bom. Então tá, alguém tem alguma pergunta aí, alguma observação para fazer? E aí, o que acharam? Pergunta, pode ser declaração. O que acharam da palestra? Gostaram? Acrescentou alguma coisa? Com certeza. Acho que realmente tem muita coisa que a gente nunca nem imaginava, que eu, pelo menos, não imaginava de tantos recursos assim que você mostrou pra gente agora, naqueles plugins e os próprios sites de avaliação e tudo isso. Achei realmente bem interessante. Então, Pedro, é legal você fazer essa colocação, sabe? Porque é um universo que a gente não está acostumado, né? Então, como a gente não está acostumado, a gente não utiliza, não bebe dessa fonte, a gente não sabe o tamanho que tem, mas é um universo enorme, né? Então, é legal trabalhar com isso, trabalhar com o próximo, né? Você está sendo democrático, está olhando para todo mundo como igual. E eu acho que é assim que a gente tem que olhar a sociedade, né? Com certeza. A Marina perguntou no chat, né? A gente vai compartilhar com vocês os slides, provavelmente na semana que vem, depois da última, para o Valmir poder continuar a melhoria contínua dele. E o que mais que eu ia falar? E tem outras coisas, né? Se vocês se interessarem aí por esse assunto de acessibilidade, por exemplo, quando tu digita um documento do Word, por exemplo, né? Vai salvar em PDF para mandar para alguém, o próprio Word já faz, né, a conferência do que está faltando, então ele vai apontar mais ou menos como esse site aí que o Valmir mostrou, ele vai apontar, tipo, a imagem tal está sem descrição, a tabela está sem cabeçalho, sei lá, né, essas coisas, são detalhes, assim, é fácil de resolver, então, se a gente puder ter, né, como o Valmir falou agora das redes sociais, né, a maioria de nós tem rede social, a hora que postar, não lembrar de colocar o alt, são coisinhas que a gente acostuma e que vamos dando exemplo, né? Depois assistam o vídeo dos dicas, que é um vídeo legal, é um vídeo até engraçado em alguns aspectos, e a menina cega, ela fala num determinado ponto, ela vai fazer um curso de fotografia na USP, e as pessoas perguntam, caramba, o que essa menina quer fazer de fotografia aqui se ela não enxerga? E aí ela inverte a questão. Ela fala assim, agora eu quero que vocês que saibam como é que vocês vão poder me ajudar, como é que vocês vão poder contribuir.
para que eu veja as coisas que vocês veem, né? Então, ela faz uma piadinha que é quase que uma pegadinha, mas ela fala, eu me matriculei num curso de audiovisual e num curso de fotografia. Eu quero ter essa percepção. Ela tem esse direito, né, de ter essa percepção. E só mais uma observação bem pequenininha. Eu tô aqui no hub do IBMEC, né? Eu faço mentoria para startup, obviamente meu foco é acessibilidade e inclusão. Aqui tem uma mesa. A mesa está aqui na minha sala, né? Uma mesa grande, retangular, cheia de cadeiras, né? E muito mal distribuída. E o que aconteceu num determinado momento? Pediram para uma pessoa cega fazer um croquis da sala. E essa pessoa, ela fez um croquis tão perfeito que ela se preocupou com os pontos de tomada, com o bico da mesa para a gente não bater a barriga ou a perna e não se machucar, para a cadeira encaixar, entrar e sair. E para o cego, essas informações são muito mais importantes do que para quem enxerga. Então, é importante a gente ter essa leitura e não ser capacitista. Tá? Então, nunca olhe para uma pessoa cega ou para uma pessoa numa cadeira de rodas e fala, será que ele é capaz de? Tá? Não duvide, o ser humano não tem limite. É verdade, muito legal. Queria convidar vocês a abrir as câmeras, quem quiser, para aparecer na foto, no nosso registro. E, Valmir, a gente tem um aluno que falou no chat que teve bebê esses dias, e aí eu fiquei pensando aqui, ele vai ver como as calçadas de Petrópolis são acessíveis, né? Vai. Vai passear com o carrinho e vai ver o que é dificuldades. Se ele tiver que pegar ônibus, então, ele vai ver o caos que é com o carrinho de bebê, viu, seu? Então vamos lá, todos prontos? X. Peraí que a Pamela apareceu agora. Vamos lá, de novo. Todo mundo. X. Boa, obrigada. Então tá bom, muito obrigada pela presença de todos, pela participação. Especial Valmir, né? Grande parceiro nosso. E uma boa monitoria para vocês, boa aula, até a próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Valeu, Valeu, Ian. obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Silvana? Oi. É só uma observação aqui. Fui lá pegar meu site de front e jogar nessa avaliação aí, ó. Deu melhor que da Coca-Cola, hein? Sério? Acho que também tem que dar uma colher de chá que é um pouquinho mais simples, né? Mas... Quanto que deu? Quanto que deu? Acho que deu 5.6 ou 5.9, algo assim. Acho que era 5.3 o da Coca-Cola, não lembro direito. Dá uma olhadinha lá, mas assim, provavelmente as coisas que tu tem que corrigir para melhorar a acessibilidade são um pouquinho coisa, tipo descrição de imagem. Pode ser, eu não cheguei a olhar tanto, assim, porque eu estava no meio da palestra, mas depois vou dar uma olhada. Interessante, porque tem coisas que, como eu falei, assim, é só adquirir o hábito, depois vai embora. Com certeza. Valeu. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ian. Tchau, tchau.